Olá, queridos. Paz seja convosco. Gostaria de, mais uma vez, compartilhar uma porção da Palavra de Deus para os nossos corações. Tenho certeza que Deus tem para nós uma palavra poderosa, extraordinária e sobrenatural para os nossos corações. Amém? O texto que eu gostaria de me utilizar por base se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 7. Eu quero ler os versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Queridos, o texto deixa claro para nós que os ouvintes da mensagem que era pregada, eles ficaram maravilhados com a mensagem que Jesus estava pregando, com aquilo que Jesus estava ensinando. E a bem da verdade, quer dizer, que este sentimento, ele sobreveio em seus corações, não de forma aleatória, não sem ter um motivo, mas a Bíblia deixa claro, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram maravilhados, verso 29, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então o texto nos deixa claro o porquê eles estavam maravilhados com os ensinos de Jesus. Porque, na verdade, ele estava ensinando como quem tem autoridade para ensinar, e não como os escribas. E para nós entendermos o porquê dessa comparação entre o ensino feito por Jesus e o ensino vindo da parte dos escribas, nós precisamos saber quem eram os escribas. Bom, eu fui pesquisar. Os escribas, eles eram pessoas cuja profissão era escrever, registrar e copiar documentos. No Novo Testamento, os escribas, eles eram professores da lei judaica. E aí nós podemos pensar então, qual a diferença? Por que os ouvintes se maravilharam a tal ponto da mensagem e do ensino que era pregado por Jesus durante o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha? E houve essa analogia, essa comparação entre os ensinos de Jesus e os ensinos dos escribas. É porque, a bem da verdade, muito embora os escribas fossem professores, eles fossem doutores, eles fossem mestres na lei judaica, eles não tinham a autoridade que Jesus tinha para ensinar. E a pergunta que nós devemos nos fazer é, de onde então vinha a autoridade de Jesus, a qual é citada no texto, para ensinar e que não era encontrada nos escribas? De onde vinha essa autoridade? Bom, a autoridade de Jesus, ela vinha porque Jesus, ele pregava aquilo que ele vivia. Diferentemente dos escribas que tão somente ensinavam, mas que não tinham o compromisso de viver aquilo na prática, Jesus vivia aquilo que ele estava ensinando. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, das Beatitudes, das Bem-aventuranças, que é o texto que nós estamos nos utilizando para ministrar essa palavra, nós vamos perceber que Jesus ele estava ensinando verdades no meio do sermão. E ele estava falando para eles. Jesus começa ensinando aos seus ouvintes. No capítulo 5 de Mateus, ele vendo as multidões, subiu ao monte para que sentassem e aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, o que Jesus ensinava? Está descrito no sermão. Ele ensinava, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não só ensinava que se precisava ser humilde de espírito, como era. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, vós injuriarem a vós e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas diante de vós. Amém? Então Jesus está ensinando, bem-aventurados sois vós quando fores humildes de coração. E é interessante, quer dizer, que quando Jesus fala acerca disso, ele não só fala, mas ele vivia o que ele estava dizendo. Ele diz, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele está, na verdade, nos ensinando verdades práticas, e daí vinha a autoridade. Porque ele não só ele não só ensinava, mas ele vivia aquilo que ele estava ensinando. No capítulo 5, verso 17, ele vai dizer, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, mas vim para fazer cumprir. No verso 21 ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo. Na verdade, ele pega aquilo que foi dito pelos antigos, aquilo que foi predito pelos profetas, e ele vai trazer um novo ensinamento em cima disso. Ele vai dizer, eu não vim revogar o que foi dito por eles, mas eu vim trazer um novo ensinamento em cima daquilo que eles disseram. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão já está sujeito ao julgamento. Outrora foi dito, quem matar está sujeito. Agora ele diz, quem se irá sem motivo. Na verdade, o Senhor Jesus está elevando ainda mais o nível de dificuldade de cumprimento ou de obediência ao ensino, de cumprimento a tudo que está sendo ensinado. Ele vai dizer, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Verso 27 do capítulo 5. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou no seu coração. Pastor, ele está revogando a lei. Não, querido. Na verdade, se nós olharmos atentamente para este texto, nós vamos ver que ele está sintetizando. Porque se nós olharmos para o decálogo, para os 10 mandamentos, vamos ver que lá vai estar o mandamento, não cobiçarás, não adulterarás. O sentimento, a cobiça, é o desejo, o sentimento de desejo. Então o que ele está fazendo aqui é unificando os mandamentos. Ele está dizendo, se tu olhar e desejar, tu já adulterou. Tu já pecou, tu já cometeu o adultério. Ele vai dizer, também ouviste o que foi dito, verso 36. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, não jure, nem pelo céu, nem por seu trono, nem por Deus, nem pela terra, nem pela justiça, enfim. Verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disso passar vem do maligno. Ele está nos ensinando que nós não devemos jurar, que a nossa palavra tem que ter peso, que a nossa palavra, que o nosso compromisso tem que ser sim, sim e não, não. Existe um termo muito antigo que os antigos utilizavam. Eles diziam, comigo é no bigode. E os antigos tiravam um fio de bigode e este era o cumprimento de um compromisso firmado, de uma palavra firmada e que seria cumprida. Quando ele colocava o bigode na mesa, ele estava empenhando a sua honra em prol da sua palavra, dizendo, eu sou homem e vou cumprir a minha palavra. É isso que Jesus está nos ensinando. Não preciso jurar. A minha palavra basta, sim, sim e não, não. E é dessa forma que nós devemos proceder. E assim também como Jesus não só nos ensinou, como viveu. Cumprindo, obedecendo e sendo fidedigno a toda a palavra que saía da sua boca e que obviamente vinha da parte do Pai. Amém? Verso 38, ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas qualquer que ferir na face, vire também a outra. Jesus está nos ensinando
a virar o outro lado, a dar o outro lado da face. O Código de Hammurabi, ele dizia que se alguém matasse, deveria morrer. Jesus está nos ensinando, se alguém te bater, não revide. Era isso que ele está dizendo. Dê o outro lado, é não revidar. Não retribua da mesma forma, não se comporte do mesmo jeito. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ele vai dizer no verso 42, ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Estes eram os ensinamentos de Jesus. Isso era o que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. E foi essa a mensagem que Jesus ensinava, que deixou os ouvintes maravilhados. Porque ele não só apregoou no Sermão do Monte, ele não trouxe uma bonita mensagem, uma bela ministração de ensino ou de pregação. Não, ele estava ensinando aquilo que ele vivia. Foi isso que encheu de admiração o coração dos ouvintes. Foi isso que deixaram os ouvintes maravilhados com o que Jesus estava pregando. E, obviamente, nós devemos parar para fazer uma reflexão. Será que nós temos, de fato, vivido dessa forma? Existe um ditado antigo, querido. Ele vai dizer o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas isso não funciona na prática. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona na prática. Na verdade, o ditado deveria ser: faça o que eu digo, porque é o que eu faço. Era isso que Jesus estava fazendo, era esse a temática do seu ensino. Jesus, ele ensinava aquilo que ele fazia. Esse ditado não se aplica na vida de um cristão. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, na vida de um cristão não se aplica. O que se aplica na vida de um cristão é: faça o que eu digo, porque é o que eu faço. Sabe, é muito fácil compreender esse contexto. A Bíblia vai dizer, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ela diz o seguinte: ensina à criança o caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho, não o caminho. Qual é a diferença? Ensinar o caminho, eu posso mostrar sem estar. Agora, ensinar no caminho, eu preciso estar nele, eu preciso estar vivendo, eu preciso estar dentro do contexto para ensinar no caminho. E era, na verdade, isso que o sábio Salomão estava advertindo aos pais. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Mostra para eles o que deve ser feito, mas na prática. Vivendo. Por exemplo, um exemplo prático para que nós aprendamos acerca do que o Salomão está dizendo quanto ao ensino do pai para com o filho. Quando o pai é um pai que mente, que vive na prática da mentira e que ainda muitas vezes obriga o filho a mentir. Mas quando o filho mente, ele chega para o filho e diz assim: filho, você não deveria ter mentido, você não pode mentir. E aí muitas vezes o pai, não tendo autoridade para falar, ou moral para falar, ele usa do autoritarismo. Ele manda o filho fazer. Mas isso não é ensinar. Porque quando ele adquirir uma maturidade, aquele ensinamento na base do autoritarismo e não na base da autoridade, não tem função nenhuma ou serventia nenhuma para o filho, porque ele vai ficar maior. E quando o pai não tiver mais domínio sobre ele, então ele vai fazer aquilo que ele aprendeu na prática. Então, a autoridade, ela faz com que o filho carregue essa herança por toda a vida. Olha o que Salomão vai dizer: quando ele for velho, não vai se desviar do que foi aprendido com autoridade, com vivência, na prática. Os nossos filhos, os teus filhos, eles não irão se desviar do caminho, porque aprenderam no caminho contigo, comigo.
aquilo que nós ensinamos para eles na prática. Isso sim é ensinar com autoridade. E era isso que deixavam os ouvintes da pregação de Jesus maravilhados. E é isso também que deixará não só os nossos filhos, mas também as pessoas que estão ao nosso entorno maravilhadas com o nosso testemunho. Será que é isso que tem acontecido? Será que as pessoas têm ficado maravilhadas com o nosso testemunho? Será que nós vivemos aquilo que nós estamos pregando? Pastor, e se nós não vivemos aquilo que estamos pregando? E se na minha vida eu quero fazer valer o autoritarismo e não a autoridade? E se eu quero que as pessoas façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? Jesus se ensinou acerca disso também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, ele disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com os critérios que julgares sereis julgados, e com a medida que medirdes também vos medirão. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tem uma trave no teu? Hipócrita, verso 5, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus vai chamar esse tipo de comportamento de hipócrita. Pessoas que pregam uma coisa, mas vivem outra, elas são hipócritas. É Jesus quem está dizendo. É a Bíblia quem está dizendo. Jesus diz que a estes são hipócritas. Verso 5, hipócrita. Mateus 7,5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem é hipócrita, pastor? Hipócrita é um intérprete, é um ator. Aquele que interpreta um papel. Porque aquele que fala ou ensina algo que não vive é um hipócrita. Ele quer ficar interpretando algo que não é, algo que não vive, algo que não condiz com aquilo que realmente é, com aquilo que realmente ele faz na prática. Jesus vai chamar esse tipo de pessoas de hipócritas. Pessoas que interpretam papéis. Será que hoje nós nos encontramos dentro dessa classificação de pessoas? De pessoas que querem consertar a outros, de pessoas que querem ensinar a outros, que querem pregar para outros, mas que na verdade não vivem aquilo que estão pregando, mas que na verdade não têm autoridade para ensinar, porque na verdade não vivem na prática aquilo que estão ensinando. Qual tipo de comportamento nós temos tido? Será, queridos, que hoje as pessoas ficam maravilhadas com o nosso ensino, com a nossa pregação, com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que nós estamos falando? Interessante, queridos, que quando Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, a Bíblia diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu o monte. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Diz aqui, os seus discípulos. Essa palavra que é para discípulo, é para aquele que quer ser um discípulo. Seguidor de Cristo. Diz aqui claramente o texto, querido. Se aproximando-se dele os seus discípulos. Embora a multidão tenha ouvido, a palavra era para discípulos. Para aqueles que querem seguir Jesus, que querem imitar Jesus, que querem viver como ele viveu. E fica claro no ensinamento dessa palavra, o mesmo ensinamento que deixaram os ouvintes maravilhados, é que andar como Jesus e viver como Jesus é alguém que, na verdade, vive aquilo que prega. Jesus pregou uma mensagem extraordinária do Sermão do Monte, mas essa palavra que Jesus ensinou só tinha autoridade, porque quando ela foi comparada com o estilo de vida que Jesus vivia, eles perceberam que, na verdade, Jesus estava falando de algo que ele vivenciava. Isso trouxe autoridade, isso trouxe peso para a palavra de Jesus. Para nós encerrarmos, queria te fazer uma pergunta retórica. Qual é o sentimento dos corações das pessoas que estão ao nosso entorno, ao teu entorno, quando nós ensinamos ou falamos acerca de Jesus? Ou apregoamos acerca de Jesus? Será que as pessoas ficam maravilhadas porque
A nossa palavra tem autoridade, o nosso ensino tem autoridade, porque, a bem da verdade, nós vivemos aquilo que nós estamos pregando? Ou será, queridos, que nós seríamos comparados como a própria Bíblia o faz, com os escribas, aqueles que só conhecem, mas que na verdade não praticam? A quem nós seríamos comparados? Que nós possamos buscar hoje ser como Jesus, viver como Jesus, andar como Jesus. E aí sim, queridos, o nosso ensino, aquilo que nós pregamos, vai ter autoridade para tornar as pessoas, ou para fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas. Que o Senhor possa nos ajudar, que Deus abençoe muitíssimo. Grande abraço, Pai seja convosco.